Começando, que eu já vou direto ao ponto, porque é tudo tão polêmico, que eu já vou direto ao ponto aqui com vocês. O primeiro é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele avança com velocidade impressionante para julgar no dia 25 de março a denúncia contra o Jair Bolsonaro e seus aliados por uma suposta tentativa de golpe. Coincidência ou estratégia? Em plena véspera de ano eleitoral, quando a polarização política atinge níveis extremos, o tribunal decide dar prioridade a um caso que carece de provas concretas até o momento, pelo que foi noticiado, e que claramente tem grande impacto no cenário político nacional. E se a denúncia for aceita, o Bolsonaro e os demais acusados, eles deixarão de ser apenas indiciados e passarão a ser réus. A pergunta que não quer calar: por que essa pressa seletiva quando tantos outros casos seguem engavetados? O que vocês acham? Olha só, saiu aqui no próprio G1 a matéria. Zanin marca para 25 de março o julgamento aqui da denúncia sobre Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe. Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e os outros denunciados deixarão de ser indiciados e passarão a ser réus. Serão feitas 3 sessões para analisar o caso. E o ministro Cristiano Zanin foi o responsável por marcar a data para o dia 25 de março. E Zanin é o presidente da primeira turma do STF. Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia liberado a denúncia da Procuradoria-Geral da República para análise da primeira turma, formada por Cristiano Zanin, Carme Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Os ministros vão analisar em 3 sessões se aceitam ou não as acusações, mas a gente já sabe a resposta, né? Uma extraordinária às 9h30, no dia 25 de março, uma ordinária às 14 horas no mesmo dia, dia 25, e outra sessão extraordinária às 9h30, no dia 26 de março. E se a denúncia for aceita, o que a gente já sabe a resposta, não precisa nem ser evidente, né? Bolsonaro e os outros denunciados deixarão de ser indiciados e passarão a ser réus. Nessa etapa, os ministros decidem se a denúncia é sólida o suficiente para que o processo penal seja aberto. Ainda não é um julgamento da culpa ou inocência dos acusados, apenas uma análise prévia sobre os requisitos legais. A Procuradoria-Geral da República entendeu que os argumentos das defesas não são suficientes para derrubar a denúncia e que as investigações reúnem elementos suficientes para tornar réus os denunciados por envolvimento na trama que eles dizem ser golpista. Na denúncia, destacou especialmente o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que forneceu informações consideradas relevantes e válidas, mas eu já trouxe no canal até mesmo sobre isso, né? A denúncia da Procuradoria se refere ao chamado núcleo crucial do golpe, que inclui Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha do Brasil, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, General Augusto Helena, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Mauro Cid, ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro de Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Então a gente vai acompanhar. E aqui, gente, enquanto isso, assistimos a mais uma tentativa de desmoralização e controle narrativo. E dessa vez envolve o deputado Nicolas Ferreira. Ele foi alvo de ataques ferozes por simplesmente se encontrar com o influenciador Renato Amoedo, conhecido como 38ão. Talvez você não conheça, mas eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho explicando quem é ele, o porquê dessa revolta toda. Aqui diz que o que deveria ser um gesto normal de diálogo entre diferentes correntes do espectro político foi transformado em um escândalo artificialmente fabricado. A esquerda, com a ajuda da mídia militante, tenta ditar quem pode ou não ser ouvido, restringindo aí o debate e rotulando qualquer atitude fora do script como traição. O problema é que muitos caem nessa armadilha. E é fundamental entender que a ideologia de direita não se resume ao bolsonarismo. O conservadorismo e o liberalismo defendem valores como fortalecimento da família, liberdade individual, responsabilidade fiscal, patriotismo e um Estado menos intervencionista. Reduzir essa visão política a uma única liderança é um erro estratégico e um golpe narrativo que favorece justamente os que tentam minar o avanço da direita no Brasil. Não se engane, gente. O objetivo da esquerda pode ser perpetuar essa confusão
para deslegitimar qualquer voz conservadora. E se o povo não se atentar, pode sim cair em armadilha. A polarização extrema, já foi provado isso daqui, que ela é uma ferramenta eficaz para aqueles que desejam manter o povo refém da desinformação e da divisão. Enquanto brasileiros brigam entre si, os verdadeiros problemas do país são ignorados. Não é à toa que o governo se beneficia desse caos. Um povo desinformado e cego pela guerra ideológica é um povo que não fiscaliza, que não cobra e que se torna refém de narrativas fabricadas. E aqui o próprio Nicolas Ferreira não deixou batido não, ele se pronunciou, saiu aqui no jornal Infomoney, olha só. Nicolas rebate críticas por encontro com influenciador contrário a Bolsonaro. Ninguém pode se encontrar com pessoas contrárias do Bolsonaro, mesmo a pessoa tendo ali os valores conservadores e apoiando a luta, a causa da direita ou do conservadorismo. Não faz muito sentido, não é mesmo? E o deputado Nicolas Ferreira rebateu os ataques de aliados do Bolsonaro, mas a mídia adora esse tipo de situação, então traz como se, nossa, Nicolas traiu o Bolsonaro, aquilo tudo para gerar mais polarização, tem que tomar cuidado com a mídia, tanto que eu pego notícias aqui, leio, entendo, busco, vou lá no perfil oficial dos parlamentares, vou entender, analisar o contexto, porque a gente tem que analisar o contexto para poder trazer minha opinião aqui para vocês, porque senão a gente cai em armadilhas de narrativas fabricadas. E o deputado federal Nicolas Ferreira respondeu às críticas que recebeu e após se encontrar com o influenciador Renato Amoedo, que é conhecido como 38ão. O Renato, ele se identifica com a direita e é defensor da criptomoeda Bitcoin. Ele gerou polêmica ao afirmar em um podcast que o governo Bolsonaro foi mais alinhado à esquerda do que o mandato da Dilma Rousseff, que era do PT, né? Além de criticar a indicação dos ministros ao STF. E entre os críticos do encontro de Nicolas Ferreira com o influenciador estava o deputado Mário Frias, que é do PL, que classificou a atitude do colega como completamente absurda e incompatível com alguém que se diz aliado de Bolsonaro. E o deputado André Janones, do Avante, Minas Gerais, apoiador de Lula, ironizou a situação, claro que a esquerda não ia perder o momento, né? Utilizando o X, que é o ex-Twitter, para zombar de Nicolas, dizendo que ele agora estava sendo atacado pelos próprios bolsonaristas. Estão percebendo a jogada? Olha como tem que tomar cuidado. Em resposta, Nicolas, eu achei que ele respondeu à altura. Ele publicou um texto em suas redes sociais, reafirmando que ele permanece fiel aos princípios e valores. E que ele está disposto a pagar o preço, mesmo que isso signifique perder apoiadores ou perder político. O deputado criticou os ataques como sendo covardes e desonestos e disse que eles vêm de pessoas que simulam virtude e boa intenção. Vocês concordam com o Nicolas ou não? Nicolas também afirmou que os críticos estavam mais preocupados em atacá-lo do que em combater problemas que realmente afetam o país, questionando as reais intenções por trás dessas críticas. O deputado finalizou pedindo para que as mentiras e narrativas contra ele parem e reafirmou seu compromisso com o trabalho no Congresso sem perder tempo com aqueles que se escondem atrás de ataques pessoais. Gente, e aqui a polarização extrema, né, a gente vê que faz parte de uma estratégia e a verdade é que a esquerda também está desesperada. Dados recentes da pesquisa Ipsos e IPEC revelam que 55% dos brasileiros desaprova a gestão do Lula. O governo, que prometeu mudanças e avanços, se vê cada vez mais encurralado por sua própria incompetência. Diante desse cenário, a solução encontrada é a velha tática de desviar o foco. Por isso vocês têm que tomar cuidado. É atacar figuras de direita, é alimentar polêmicas artificiais. Olha o cuidado que a gente precisa ter, né? Nesse momento de polarização que o Brasil vive. E o Brasil precisa acordar. O jogo sujo da polarização só favorece aqueles que querem manter o poder a qualquer custo. E é hora de questionar, de investigar, de buscar informações e principalmente de não se deixar manipular. Quem lucra com a divisão do país, gente? Você sabe quem é? Quem se beneficia de um povo desinformado? Essas são as perguntas que precisamos fazer antes de cairmos na próxima armadilha midiática e política. E aqui saiu no jornal UOL que 55% desaprovam a forma como Lula administra o país. 2.000 eleitores foram ouvidos entre os dias 7 e 11 de março para que o levantamento fosse realizado. E aqui mostra também que, para chegar a essa conclusão, né, foram ouvidos
Esses 2.000 pessoas em 131 cidades brasileiras, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Então tá aí, comentem o que vocês acham. Esse foi o boletim de hoje. Vamos ficar atento que março é um mês bem intenso de forma global, não só aqui no Brasil. Depois eu trago um outro boletim para falar o que está acontecendo lá fora também, que pode impactar diretamente a gente aqui. Um beijo, até mais.